E aí, gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre casas impressionantes da literatura, que na verdade são impressionantes para mim. Eu espero que, que vocês também achem que elas são impressionantes para vocês. Eu tenho pensado muito em casas ultimamente, casas literárias, né? Casas na arte, representações de casas e de espaços domésticos, tanto nas artes plásticas em geral, principalmente em pinturas, né? Eu tenho alguns autores, alguns pintores favoritos aí que tem esse tema de representação, representação não é exatamente a palavra, mas esses pintores eles gostam de pintar casas e ambientes domésticos e eu gosto demais desse tipo de imagem, né? Então, na literatura não é diferente. Eu tenho lido alguns livros teóricos sobre o assunto. Esse meu interesse ele é antigo. Eu fiz o meu mestrado sobre espaços, né? Mais especificamente sobre a relação entre espaços e identidade na obra do João Silvério Trevisan, que foi o Ano em Veneza. E eu estou aí com alguns pensamentos de levar adiante o tema dos espaços adiante, né? No caso, fazer um doutorado. Então, eu tenho pensado muito sobre casas. E eu tenho lido novamente, relido, na verdade, um dos meus livros favoritos, que é o A Poética do Espaço, do Gaston Bachelard. E também tenho lido O Homem e Seus Símbolos, do Jung, né? E isso me despertou a vontade de trazer para vocês as minhas casas favoritas da literatura. Eu sei tanto quanto aleatório esse tema, mas talvez vocês gostem também. Eu não trouxe casas no sentido de que são casas assombradas, eu trouxe casas impressionantes, casas que por um motivo ou outro ficaram marcadas aí na minha imaginação. E eu vou falar brevemente sobre algumas delas, começando por uma que é muito conhecida de todos nós, que não é propriamente uma casa, mas é um ambiente aí doméstico maravilhoso e que deixou muitos de nós viajando na imaginação. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas às pessoas que se inscreveram no canal nos últimos dias, foram algumas. Muito obrigada, eu espero que vocês gostem. De vez em quando eu trago alguns vídeos um tanto quanto aleatórios, porém eu continuo esperando que vocês gostem, porque esse é um tema que muito me interessa. Tenho intenções de fazer um vídeo mais falando sobre casas, né, sobre espaços na literatura, só que isso daqui é só para compilar mesmo uma bela de uma listona pra gente começar aí a pensar alguma coisa sobre casas. E também para dar dicas para vocês de livros que tem esses espaços, né? Eu trouxe apenas casas, tá? Então, lugares emblemáticos da literatura que são, por exemplo, hotéis, como o Hotel Overlook do Iluminado, vai ficar de fora. Em breve, qualquer dia desses, eu trago um também sobre hotéis da literatura, porque são vários e são sensacionais, mas por enquanto, só casas mesmo, tá? Existem diversas casas, diversos livros que tem essas casas impressionantes e eu sempre presto muita atenção nesses espaços, porque é um tema que me interessa, né? Tanto a relação de casas com identidades dos personagens, quanto de casas com a passagem do tempo. Então vocês vão ver que tem aqui algumas escolhas bem amplas. Eu dou então as boas-vindas às pessoas novas que se inscreveram nesse canal. E eu já peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem se gostarem e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos e se gostarem desse conteúdo. E é isso aí, minha gente. Vamos começar então com aquela que é uma das... não é uma casa, mas que é um dos espaços mais conhecidos da literatura, que é este aqui. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Eu vou trazer... eu trouxe aqui nesse vídeo esta minha edição maravilhosa, que é o Hobbit anotado, que é exatamente isso, né? Que é o Hobbit, só que com anotações vastas e muitas notas, anotadas principalmente pelo Tolkien e pelo Christopher Tolkien e por essa galera toda que estuda. Então esse é um belíssimo livro de estudo sobre a obra de Tolkien também, e é lindo, tem imagens maravilhosas, mas vamos então
a esta primeira partezinha. Eu vou ler para vocês o trecho porque essa é uma das descrições mais maravilhosas de ambientes domésticos e que eu imagino que muitos de nós, muitos de vocês, assim como eu, sentiram uma grande vontade de morar em uma toca de hobbit, porque vejam só, não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo, nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda, feita uma escotilha, pintada de verde, com a maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, feito um túnel muito confortável, sem fumaça, de paredes com painéis e assoalhos azulejados e acarpetados, com cadeiras enceradas e montes de cabideiros para chapéus e casacos. O hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase, mas não totalmente, em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda a gente por muitas milhas ao redor a chamava, e muitas portinhas redondas se abriam a partir dele, primeiro de um lado e depois do outro. Nada de segundo andar para um hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas dessas, armários, ele tinha cômodos inteiros dedicados a roupas. Cozinhas, salas de jantar, todos ficavam no mesmo andar e, de fato, na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos do lado esquerdo, de quem entrava, pois esses eram os únicos a ter janelas fundas e redondas que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes que desciam até o rio. Gente, isso aqui, esse é um dos espaços mais maravilhosos do Hobbit, do Senhor dos Anéis, né? Porque depois que a gente é introduzido a esta toca maravilhosa de Hobbit, super aconchegante, cheia de comida e de roupas e de calor hobbitesco. Eu ia falar calor humano, mas não são humanos, são hobbits. Calor hobbitesco, com muitos livros, né? Porque em algum momento aqui vai ter a descrição de muitos livros empilhadinhos ali em estantes e perto das paredes da toca. E temos então o Sr. Bolseiro vivendo aí tranquilamente, o Sr. Bilbo Bolseiro vivendo tranquilamente sua vidinha de hobbit antes de ser convocado para uma viagem inesperada, né? Para uma inesperada aventura. E é assim que começa uma das histórias mais emblemáticas da literatura fantástica e também da literatura como um todo. E esse é um livro encantador. Por quê? Porque a casa aqui, a toca do Hobbit, ela é tão importante porque ela vai praticamente exemplificar ela vai caracterizar aquele serzinho que mora ali, que é um serzinho que não gosta de segundos andares, né? Os hobbits, eles não gostam de segundos andares, por quê? Porque eles teriam que subir escadas, e eles gostam de viver tranquilamente, caminhando entre suas despensas, entre suas adegas e vivendo confortavelmente, o mais confortavelmente possível. E temos aqui este cafofo maravilhoso antes que o Sr. Bilbo seja levado a andar por aí no meio de florestas úmidas com aranhas monstruosas, tendo que carregar anéis que o deixam invisível e sofrendo um monte de perrengues, mas também conhecendo pessoas interessantes e vivendo aventuras que o mudarão para sempre. Não necessariamente para melhor, mas talvez sim, né? Eu sugiro que vocês leiam este livro, não precisa ser nesta edição, mas leiam em qualquer edição, porque tem diversas, porque todo ano, todo mês praticamente saem centenas de edições de Hobbit por aí, e não é por falta de edições de O Hobbit que vocês não vão ler essa deliciosa historinha. Hobbits são criaturas maravilhosas, uma das criaturas mais interessantes da literatura. Eu tinha inicialmente separado os livros e os espaços por temas, mas daí eu pensei que seria melhor, para não ficar tão, assim, sei lá, muito corretinho, né? Eu dei uma misturada aí. Então, desta casinha deliciosa de Hobbit, nós vamos para uma casa que, gente do céu, que também é uma casa que vai exemplificar a criatura que nela habita, só que desta vez é um ser humano. E vejam só, a residência do Sr. Heathcliff chamava-se Wuthering Heights, sendo Wuthering um regionalismo que descreve bem a atmosfera tumultuosa a qual a localidade está sujeita, quando das tempestades. Eles devem ter de fato uma ventilação contínua, pura e tonificante lá em cima. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade.
pela inclinação de alguns abetos mirrados na extremidade da casa, e por uma fileira de espinheiros esquálidos que estendem seus galhos numa única direção, como se mendigassem esmolas ao sol. Felizmente, o arquiteto teve o bom senso de construí-la robusta. As janelas estreitas estão bem embutidas na parede e as quinas são protegidas por grandes pedras salientes. Eu, obviamente, estou falando sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. E, gente, esse livro aqui, a casa, ela também, como eu disse inicialmente, ela também vai exemplificar a pessoa, ela vai caracterizar as pessoas que moram ali. Aqui nessa história nós temos aquele questionamento sobre o espaço que fez aquelas pessoas do jeito que elas são, ou são aquelas pessoas que fazem com que o espaço se torne tão mais inóspito e seja imbuído das características que elas mesmas possuem. As personagens deste livro são perturbadas, são doentias, são cheias de ódio e de revolta e de rancor umas pelas outras, e não tem ninguém feliz aqui. Ninguém está feliz neste livro. E talvez no final talvez no final exista alguma redenção, mas eu não me fiaria nisso se eu fosse vocês. Para quem não conhece essa história, vai falar sobre o grande amor obsessivo que beira uma doença, né? Que um amor perturbado de duas pessoas, a Cathy Earnshaw e o Heathcliff, né? Que é este menino cigano que foi adotado pela família Earnshaw. E esse garoto chega quando a Cathy, eles aparentemente têm a mesma idade, e ele vai ser trazido para habitar esta casa pelo senhor, né, pelo pai da Cathy, e ele e a Cathy vão se tornar grandes amigos e vão desenvolver uma relação aí de dependência, uma relação não saudável de grande dependência. A Cathy tem um irmão que vai humilhar muito o Heathcliff, vai tratá-lo ali no bico do sapato, e esse rapaz vai crescer extremamente revoltado com tudo e com todos, e amando obsessivamente a Cathy, apenas para que, quando ele fique jovem, né, ele vai alar o Conde de Monte Cristo, só que de uma forma muito mais letal. Ele vai se vingar dessa família, ele vai se vingar do irmão da Cathy, vai tentar casar-se com ela, porém algumas coisas vão aí dar muito errado, principalmente por conta da personalidade da Cathy, pela personalidade de todos os envolvidos, e essa é uma história de vingança, né? Não é uma história de amor, como muitas pessoas dizem, ainda que tenha esse elemento desse amor obsessivo aqui de um personagem pelo outro, né? Mas vai ser a vingança do Heathcliff sobre a Cathy, a família dela e todo mundo que envolva, que a rodeia, mesmo aqueles que não tem nada a ver com nada, que são inocentes ali da situação toda. E esse livro é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e que muitas pessoas já leram em suas vidas. É aquele tipo de livro em que você você não gosta de nenhum personagem, porque é todo mundo muito doido, né? Então vale muito a pena. Temos essa casa inesquecível, que é essa casa aí dos Morros dos Ventos Uivantes. Essa casa que ela é açoitada pelo vento inclemente, que a natureza está sempre ali em um embate muito grande com essas pessoas, e faz com que essas pessoas sejam tão brutais quanto a natureza do espaço ali do lugar, né? E voltamos àquela questão se essas pessoas são assim por conta do espaço, se o espaço espelha essas pessoas, o que está rolando? Leiam, tirem suas conclusões. Se vocês já leram, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Daí eu tenho aqui também um dos meus livros favoritos, talvez o meu livro favorito, dependendo do momento. Ele, atualmente, eu acho que ele talvez seja o meu favorito, da autora, né, que é uma das minhas autoras favoritas. E, meu Deus, quantos favoritos eu tô dizendo. Mas nós temos aqui uma residência que ela vai passar o tempo, ela vai sentir a passagem do tempo e junto com as memórias e recordações de uma família, e vai ser aquela triste degradação de tudo, né? Uma degradação
muito humana e muito comum e que acontece, infelizmente, a todos nós. Estou falando de Ao Farol, de Virginia Woolf. Estou falando da casa de praia da família Ramsay. A família Ramsay é essa mulher, esse homem e os filhos, né? Eles passam as férias de verão nesta casa. E ali eles vão ter várias pessoas que são conhecidos ali também, que vão passar as férias ali nessa mesma região, né? Então vamos ter uma série de análise de personagens, principalmente da senhora Ramsay, por meio dos olhos do seu filho, dos olhos de uma pintora que vive ali, dos olhos de alguns homens, né? Alguns conhecidos da família. E também vamos ter essa casa aí passando por todas essas mudanças como se fosse um personagem. Vou ler aqui rapidinho pra vocês. Assim, com a casa vazia e as portas trancadas e os colchões dobrados, aqueles ares extraviados, guarda avançada de grandes exércitos, sopravam furiosamente, varriam mesas nuas, mordiscavam e abanavam, nada encontrando nos quartos ou na sala de estar que lhes resistisse inteiramente, mas apenas a tapeçaria da parede que ficava batendo, a madeira que rangia, as pernas nuas das mesas, as caçarolas e as louças já encrostadas, embaciadas, rachadas. O que as pessoas tinham tirado e deixado, um par de sapatos, um boné de caça, algumas camisas desbotadas e casacos em guarda-roupas. Apenas essas conservavam a forma humana e no vazio indicavam como outrora estiveram recheadas e animadas. Como outrora, as mãos estiveram ocupadas com ganchos e botões. Como outrora, o espelho estampara um rosto. Estampar um mundo cavado no qual uma figura se virava, uma mão gesticulava, a porta se abria, crianças entravam correndo e caindo, e saíam de novo. Agora, dia após dia, a luz voltava, como uma flor refletida na água, sua imagem nítida sobre a parede oposta. Apenas as sombras das árvores florescendo ao vento faziam reverência sobre a parede, e por um instante ensombrecia a poça em que a luz se refletia. Ou os pássaros voando faziam uma suave mancha adejar ao longo do assoalho do quarto. Assim, a beleza e a quietude reinavam, e juntas compunham a forma da beleza mesma, uma forma da qual a vida se retirara, solitária como uma poça de tardezinha muito longe vista de uma janela de trem, desaparecendo tão ligeiro que a poça pálida na tardezinha mal e mal é subtraída de sua solidão, apesar de ter sido vista uma vez. A quietude e a beleza apertaram-se as mãos no quarto, e entre os jarros com suas mortalhas e as cadeiras revestidas, nem mesmo a prece do vento e o delicado nariz dos úmidos ares marinhos roçando, farejando, iterando e reiterando suas perguntas. Irão vocês extinguir-se? Irão vocês perecer? Conseguem perturbar a paz, a indiferença, o ar de pura integridade, como se a pergunta que faziam dificilmente precisasse ser respondida. Nós permanecemos. Não tem condições esse livro. Esse livro é de uma beleza, de uma tristeza, de uma melancolia. Vai falar sobre a permanência das coisas, ainda que se mude ainda que o clima, ainda que o tempo modifique essas coisas tendem a permanecer, ainda que os seres humanos tenham se findado ou então tenham se mudado, tenham ido embora, né? Essa família que tem alguns conflitos, a família Ramsay tem alguns conflitos, mas eles estavam sempre juntos ali durante esse período de férias. Só que quando as crianças crescem, cada uma vai para um lado, eles não voltam mais para essas férias, então vai ter toda essa passagem do tempo e como o tempo influencia as relações humanas e como os seres humanos também se relacionam com seus espaços. Esse livro é um dos livros mais bonitos da Virginia Woolf, é um dos mais acessíveis também, surpreendentemente, né? Ainda que o fluxo de consciência ali que passa de um personagem para outro, pula de um personagem para outro, possa ser um tanto quanto desafiante para leitores iniciantes, mas eu acho que é só você pegar, se você for um leitor iniciante, é só você pegar o seu jeitinho, só você pegar o jeitinho desse livro que é uma beleza, você se acostuma com ele e você vai ver que obra de arte maravilhosa é esta aqui. Virginia Woolf realmente é espetacular. Em seguida, temos aqui um exemplar de literatura brasileira, Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Este livro que foi escolhido pela Unesco para integrar a coleção de obras representativas da literatura universal. Eu não daria necessariamente o papel de obras representativas da literatura universal para esse livro, né?
ainda que ele seja muito bom, mas eu não tenho que dar nada, né? Porque é a Unesco que está concedendo esse título e quem sou eu na fila do pão, né? Enfim, este é um ótimo livro e muito sinistrão, sabe? Vai falar sobre a derrocada de uma família, e esses livros que tem derrocadas de grandes famílias sempre tem uma casa surpreendente, sempre tem uma casa que se inscreve ali no imaginário do leitor, se inscreve ali na nossa imaginação. E geralmente são casas muito impressionantes, né? Como a dos Buddenbrook, por exemplo, de Thomas Mann. Em uma próxima edição deste vídeo eu talvez traga esse livro, porque é um dos meus favoritos do autor. E aqui nós temos essa família que teve esses grandes homens, né, em seu passado. Na verdade teve o senhor Pedro Procópio, que era um desses bandeirantes, imagino, não trata aqui como bandeirantes, mas era um desses caras, sabe, que saíram estuprando e matando a galera aqui pelo sul do Brasil e por todos os lugares do Brasil. Na verdade, foi se instalar ali na região das Minas Gerais e ali ele construiu uma casa de um andar, né? E essa casa era muito sólida, muito forte, que deveria ali sustentar a família, as futuras gerações da família. Depois ele vai ter um filho, né, que é este homem, que ele vai erguer um segundo andar nessa casa. E só que infelizmente esse homem, ele vai ter só uma filha, né, que ele vai ter vários filhos, mas todos vão morrer ainda, ou serão abortos espontâneos, ou então as crianças vão morrer com poucos dias de vida, e vai sobrar a Rosalina, que é essa garota que ele vai tratar com o maior carinho, que vai ser a grande herdeira, né, do nome ali da família e das riquezas, não sei o que. Só que este homem, ele vai despirocar completamente, vai ter alguns problemas ali com a cidade, né, com algumas ofensas que ninguém sabe que ofensas são essas, mas que ele sentiu profundamente. Ele vai se encastelar dentro dessa casa, vai ficar ele e a filha ali, e quando ele morre, Rosalina fica sozinha. Assim, sozinha não, ela vai ter a companhia de Kikina, que é uma criada, né, uma empregada doméstica, naquelas relações entre empregado e patrão que a gente só vê no Brasil, né, no Brasil infelizmente até hoje. Mas vai ter, e a Kikina, ela é muda, né, então a Rosalina vai ficar ali sozinha. Ela vai parar o relógio da casa no dia, na hora em que o pai dela morre. E ela e Kikina vão viver ali na mais completa solidão e silêncio. E essa solidão e esse silêncio só serão ali abalados quando chega o Juca Passarinho, que é um baita de um vagabundo. Sabe aqueles caras que saem vagando pelo mundo sem ter eira nem beira e querendo sempre se aproveitar de alguém? Pois é, o Juca Passarinho é um desses. Ele vai chegar ali na casa da Rosalina, né, naquele casarão, e ele é muito bom de lábia. Então ele vai pedir emprego, ele vai contar um monte de histórias. As histórias dele nunca são verdadeiras e sempre são aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então vai ser sempre assim. Ele vai sempre aumentando as histórias de forma a ter mais efeito sobre as pessoas. E é isso que ele vai fazer. Ele vai contar a maior baboseira lá, né, na orelha da Rosalina, e meio que vai abalar as estruturas daquela casa que já é de malucos, né? E aqui, deixa eu só ler pra vocês aí um trechinho muito sensacional. Ele vai falar assim: no tempo de Lucas Procópio, que era o primeiro safado assassino lá de gente, no tempo de Lucas Procópio a casa era de um só pavimento, ao jeito dele, pesada, amarrada ao chão, com as suas 4 janelas no meio, a porta grossa, rústica e alta. Como o coronel Honório Cota, seu filho, acrescentou a fortuna do pai, aumentou-lhe a fazenda, mudou-lhe o nome para Fazenda Pedra Menina. Homem sem a rudeza do pai, mais civilizado, vamos dizer assim, cuidando muito da aparência, do seu porte de senhor, do seu orgulho. Assim fez ele com a casa. Assobradou-a, pôs todo o gosto no segundo pavimento. Se as vergas das janelas de baixo eram retas e pesadas, denunciando talvez o caráter duro, agreste e soturno do velho Lucas Procópio, e das janelas de cima sobrepostas nos vãos de baixo eram adoçadas por uma leve curva, coroadas e enriquecidas de corniches delicadas, que acompanhavam a ondulação das vergas. Quando o mestre, que o coronel Honório Cota mandou buscar de muito longe só para remodelar a sua casa, disse: quem sabe não é melhor a gente trocar as vergas das janelas de baixo? A gente dá a mesma curva que o senhor quer dar nas de cima. Já vi muitas assim em Ouro Preto e São João. Ele trancou a cara.
Ora, já se viu mudar, pensou. Não quero mudar tudo, disse. Não derrubo a obra de meu pai. O que eu quero é juntar o meu com o do meu pai. Eu sou ele agora, no sangue, por dentro. A casa tem de ser assim. Eu quero. Eu mais ele. E como o homem ficasse meio atarantado, sem entender direito aquela argamassa estranha de gente e casa, vindo de outras bandas, o coronel puxou fundo um pigarro e disse: o senhor não entende do seu ofício? Pois faça como lhe digo. Assume, bota a cabeça para funcionar e cuide do risco. Então é assim, sabe? Essa casa, ela é profundamente semelhante às pessoas que a construíram, né? Esse primeiro pavimento duro, rústico, rude, grosseiro, que foi feita, criada pelo Lucas Procópio, né? Que foi imaginada ali por ele, não sei se construída por ele, sei lá, mas foi feita ali por ele, para ele. E a segunda, que era mais leve, mais suave, e ainda assim sem derrubar o antigo, ainda assim tendo o antigo nas veias, tendo o antigo passado. Aqui temos também uma grande relação da casa com o tempo. Quando a mãe da Rosalina, né, vai falecer, o senhor Honório, o senhor, como que é o nome do cara? O senhor João Capistrano, né, que é o filho do Lucas Procópio, que era o primeiro homem, ele para um dos relógios. Quando o João Capistrano morre, a Rosalina, filha dele, vai parar o segundo relógio. Então nessa casa não vai ter o tempo, vai ser como se o tempo tivesse parado, tivesse se mobilizado e a vida também cessou. Então Rosalina e a Kikina vão viver ali sem nenhuma novidade, vivendo seus dias que são todos iguais, até que Juca Passarinho vai chegar ali com suas lorotas. De uma certa forma, Ópera dos Mortos vai se assemelhar muito ao Grandes Esperanças do Dickens, que aliás é um dos livros mais sensacionais desse mundo. Um dos meus favoritos também. E temos a Senhora Havisham, que é esta mulher que teve uma grande desilusão. Eu não peguei exatamente aqui, eu não consegui encontrar, porque esse livro é gigantesco. E eu meio que, né, só fui lembrar dele depois. Então eu não separei aqui o trechinho onde está escrito sobre a casa. Mas, Senhora Havisham é essa mulher que ela esteve noiva para se casar de um homem por quem ela se viu apaixonada. E só que este cara, no dia anterior ao seu casamento, na verdade no dia do seu casamento, no dia anterior ele deu no pé, foi embora, deixou uma carta, falou: fulana, não gosto mais de você, não quero mais você. O que aconteceu foi que ela manteve-se vestida em seu vestido de casamento e ela nunca mais tirou esse vestido de casamento. Então a Senhora Havisham é essa mulher que anda pelos cômodos desta casa como um grande fantasma embolorado, andando sempre com o seu vestido de noiva, sem retirá-lo jamais, e a casa também parou no tempo. Então os relógios são parados na hora exata em que seria o casamento, e também a mesa com os doces, os bolos e as coisas da festa ficaram lá para apodrecer e nunca foram retirados. Com a Senhora Havisham vai morar Estela, que é a sua filha adotiva, e a Senhora Havisham vai pegar também um garoto ali para meio que ser amigo de Estela, que é o Pip, que é o personagem principal, amorzinho desse livro, que depois, né, a gente vai passar muitas pendengas com o Pip também, porque ele vai mudando sua personalidade ao longo do livro. Então a gente vai ficar com raiva dele, a gente vai ficar com dó, a gente vai ficar triste, a gente vai amá-lo, e é coisas que só o Dickens sabe fazer. E vamos ter esse garoto sendo uma ferramenta da vingança da Senhora Havisham contra todos os homens. E essa casa também é altamente inesquecível, porque ela é escura, ela é esquisita, ela é cheia de teias de aranha e coisas podres, coisas mortas. E ao mesmo tempo temos essas duas mulheres vivendo ali, a menina, né, uma adolescentezinha no começo da história, e a Senhora Havisham, que é esta mulher amarga e insana, vivendo ali apenas em nome de sua vingança e pegando outros para ajudar apenas como ferramentas de sua vingança. Depois nós vamos ter uma das casas mais emblemáticas da literatura de terror, e também um dos começos ali, mesmo que esse livro, eu não goste desse livro, tanto quanto eu poderia gostar, não posso negar que esse é um dos melhores começos de livros de todos os tempos, principalmente da literatura de terror, e que inspirou muitos escritores, entre eles Stephen King. Temos aqui
este começo. Eu já falo o nome do livro para vocês já devem saber do qual livro estou me referindo, que é o seguinte, começa assim. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. A casa da colina, desprovida de sanidade, se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. Estava desse jeito havia 80 anos e talvez continuasse por mais 80. Lá dentro, paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição. Assoalhos estavam firmes e portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira, nas pedras da casa da colina, e o que entrasse ali, entrava sozinho. Gente, que sabor é este começo desse livro. Sensacional. Esse livro vai inaugurar aqueles tipos de história em que existe uma grande casa que todo mundo acha que é uma casa assombrada e vai lá um grupo de malucos, né, de estudiosos do paranormal e vão lá querer encher a casa de fios e de pessoas para ver, será que existem fantasmas mesmo aqui? E vamos ter aqui essa mocinha, Eleanor, que ela tem um monte de problemas de ordem psicológica e ela vai fazer parte ali dessa expedição a esta casa da colina e as coisas não vão se sair muito bem não. É um livro, não posso opinar, tá? Quando eu li, não gostei nem um pouco, fiquei extremamente irritada em vários momentos, mas eu acho que eu vou ler de novo, porque só pelo começo, porque eu amo esse começo. Eu acho esse um dos melhores primeiros parágrafos da literatura e sensacional, e talvez eu volte a esse livro só por causa disso. Tem um outro livro da Shirley Jackson, que é o Sempre Vivemos no Castelo, que é espetacular, é um dos meus favoritos. Aquele sim é sensacional. E agora eu vou falar de um livro que foi um dos favoritos do primeiro ano deste canal, do ano retrasado, meados do ano retrasado, que vai falar sobre uma daquelas bruxonas naturais, sabe? Estou falando do livro Lolly Willows, da Sylvian Townsend Warner. E esse livro, gente, esse livro é um encantinho. Ele é bem baratinho, tá? Ele vive muito baratinho, tipo menos de 10 reais. Ele tem 194 páginas e ele é delicioso. Vai falar sobre essa mulher, a Lolly, Lolly Willows, que ela é aquela tia solteirona, sabe? Aquela mulher que vive ali como se fosse um adereço na casa dos parentes, porque os pais dela morreu. Ela, como uma mulher ali no começo do século XX, ela é incapaz de sobreviver sozinha, ou assim pensam todas as pessoas. E por conta desse amor, desse carinho, desse amor que prende, ela vai acabar ficando ali com a família do irmão dela, uma família que é um tanto quanto insuportável. Vai ficar ali, por quê? Porque a pessoa vai, né, ficando plácida frente aos acontecimentos, vai ficando acomodada. Então ela fica ali até que um belo dia ela entra numa lojinha, ela vê uma imagem de um lugar maravilhoso no meio do mato e é para lá que ela vai. Ela vai adquirir uma casinha e vai ser maravilhoso e ela vai morar lá. E aqui é uma história de bruxas naturais. Sabe aquela coisa meio dançar no meio do mato? É tipo isso. Aqui temos essa casa, que é o seguinte. Quando parou diante de seu novo lar, Laura ficou imóvel um instante, a contemplar a única rua da aldeia, mas esse exame foi interrompido pelo guarda-chuva sob a qual a senhora Lick se apressou a conduzi-la até a entrada. Também chovia e também ventava no dia em que ela fez sua visita de inspeção e decidiu se instalar na cozinha modesta da senhora Lick. Assim como lhe asseguraram Henry e Caroline, bem como seus amigos, chovia e ventava o inverno todo na região de Chilterns. Não havia palavras, disseram todos, para descrever a tristeza e a desolação de viver ali, em meio àquelas colinas desprotegidas. Para Laura, sentada junto à lareira em sua sala de estar, o som do vento e da chuva era agradável. Jamais se admitiria um tempo igual a este em Londres, pensou consigo mesma. As lufadas indomáveis que açoitavam a lateral da casa e afogavam a fumaça no fundo da chaminé, assim como o borbulhar turbulento da chuva nos ralos, combinavam com seu estado mental. Sua diabinha, dizia o vento, você veio se juntar a nós? No entanto, sentada ali sem outra companhia além dessas vozes excitantes, Laura estava serena e feliz. Ai, que delícia! Gente,
Primeiro, esse livro é tipo o meu sonho se tornando realidade. Só que assim, eu não faço muita questão de dançar com capiroto não, porque, né, eu acho que eu fico cansada, não gosto de dançar. Mas essa história, ela me, sabe, ela é o meu sonho. Ir morar no meio do mato, numa casinha cheia de livros, é tipo o meu sonho, sabe? Um cota de cor vibes, só que sem aquele negócio de camisolas de babados, é tipo isso. Essa casa no meio da floresta, ali no meio nessa única rua, com essas pessoas muito peculiares, porque tem pessoas muito peculiares morando aqui nessa cidadezinha, nesse vilarejo. Aqui a natureza tem aquela... é indomável, é caótica, é uma força que a modernidade não conseguiu aquietar. Não é como em Londres, né? Aquele clima, ela falou que aquele clima não seria possível em Londres. E é por isso, porque ali a natureza ela ainda tem o seu papel indomável, ela ainda é aquela força que fala com o mais profundo interior do personagem, no caso a Lolly Willows, né? Que depois ela vai readquirir seu próprio nome, sem ser esse apelido infantilizado que ela foi forçada ali a tomar para si. Esse livro maravilhoso, estou para reler porque eu amei de paixão. E por fim, eu trouxe aqui uma delícia, uma delicinha, uma maravilha, que é o Castelo Azul. Gente, olha esta capa. Que capa maravilhosa. Sabe, isso aqui não tem condições, a beleza disso aqui. Nós temos essa personagem, né, sobre o que fala esse livro é o seguinte. Nós temos essa personagem, Valance Sterling, que ela faz parte de uma família decadente da região, mas uma família que está empobrecida, na verdade é ela, a mãe e uma tia que moram num casarão que está caindo aos pedaços e eles têm aquela vida de família decadente, né, cheia de jantares com famílias que ela não suporta, com aquela tia arada insuportável, com aqueles tios que contam as mesmas piadinhas todas as vezes, aquele tipo de vidinha monótona e insuportável. E ela é tipo um capacho da mãe dela. Ela não levanta a voz pra nada, ela vive a vida do jeito como falam. Ela queria usar um tipo de cabelo, mas a tia dela falou que o cabelo dela só ficava bonito de um determinado jeito. E apesar dela detestar, ela só usa o cabelo daquele jeito, que a tia falou que ficava bom. Então é esse tipo de pessoa. É esse tipo de pessoa. E ela, a única forma dela sair desta realidade insuportável e insossa que ela tem é indo se refugiar no Castelo Azul. O Castelo Azul é essa projeção, esse devaneio que ela tem sobre este lugar em que acontecem diversas aventuras, onde ela é amada por vários homens que vão mudando, não vários homens ao mesmo tempo, mas vários homens no sentido em que cada momento da vida dela, ela vai se apaixonar por um tipo de homem, né? E eles vão ser cavalheiros que vão ali... Devaneios de uma pessoa que não tem lá muitas coisas para fazer na vida. Então, a forma de evasão que ela tem daquela realidade é se enfiar ali nesse Castelo Azul, né? Com essa projeção mental que ela tem. Um belo dia, ela sentindo uma palpitação muito esquisita no peito, ela vai ao médico e esse médico vai acabar dizendo pra ela que ela tem 1 ano de vida porque ela tá com um negócio lá no peito que ela vai morrer. Isso faz com que Valance mude completamente a sua vida. Ela vai mudar, ela vai falar assim, você quer saber? Eu vou morrer sem ter vivido. Então, ela vai dar um jeito de começar a viver. E vai ser muito interessante. Ela vai, inclusive, conseguir um lugar, meu Deus. Vai conseguir um lugar que é a personificação, a realização do seu Castelo Azul. Daquele Castelo Azul de devaneio que ela tem. Esse lugar onde ela vai morar em algum momento da história, que eu não vou contar pra vocês, vocês vão ter que ler. Esse livro, apesar dessa edição minha ser do Clube Pedra Azul, tem também a editora Príncipes, lançou uma edição desse livro, então indico pra vocês que é uma delicinha, gente, uma delicinha. Agora eu vou ler aqui um pedacinho sobre quando ela encontra o seu Castelo Azul na realidade. Valance amava seu Castelo Azul e estava completamente satisfeita com ele. A grande sala de estar tinha 3 janelas, todas proporcionavam vistas deslumbrantes da requentada Mistavis. A que ficava no fim da sala era uma janela de vidro que, segundo Barney, Tom McMurray retirara de uma pequena e velha igreja da parte alta, que fora vendida. Estava voltada para o oeste, e quando o pôr do sol a inundava, todo o ser de Valance se ajoelhava em oração, como se estivesse em uma grande catedral.
A lua nova sempre espiava por ela. Os mais baixos ramos de pinheiros balançavam em seu topo e todas as noites ela revelava o prateado suave e fosco do lago como um sonho. Aqui vai continuar, só que eu não vou continuar porque vai ter spoilers da narrativa. Então, assim, né? Espero que vocês leiam. É um livro lindíssimo, muito bonitinho. Sabe aquele livro fofinho? E é da Lucy Maud Montgomery, que é a mesma autora de Anne de Green Gables. Só que esse livro aqui foi escrito para plateias mais velhas. Então, indico para vocês. Encontrem aí. O livro tá bem baratinho na edição da Pedra Azul, não. Na edição da Príncipes. E é isso, gente. Eu tenho muitos livros sobre casa. Se vocês gostaram, eu posso voltar aí com uma outra edição deste vídeo. Espero muito que vocês, assim como eu, gostem de espaços memoráveis da literatura. Deixem aí os seus espaços memoráveis. Não precisa ser só lugares domésticos, porque eu quero fazer um vídeo sobre outros lugares também, outros locais impressionantes. E é isso aí. Deixem uma curtidinha se vocês gostaram, deixem um comentário aí com os lugares que vocês acham interessantes. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!